atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 20 de 2021. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros, pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, Elétrica Bege. Rua João Guião, 1417. Telefone da Elétrica Bege 3637-0202. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema O Agente Divino, extraído do livro Filosofia Espírita, volume 2, de João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos, As Causas Primárias, no capítulo 4, Princípio Vital, item 1, Seres Orgânicos e Inorgânicos, com as questões de número 66 a 67A. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 172, intitulada Manjares. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, e no item Metodologia de Ensino. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você as nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Vamos então ao nosso editorial, O Agente Divino. Deus, o
o sustentáculo da vida em todos os quadrantes do infinito. Deixe escapar de si um agente divino, cujo fulgor não podemos descrever, pois os nossos sentidos são frágeis para registrá-lo na sua totalidade. Podemos passar a chamar esse fluido puríssimo de força cósmica que, desde que nasce das mãos do divino doador, dá início às suas intermináveis modificações, visitando aqui e ali todos os departamentos da casa do Senhor. A força vital, muito falada em O Livro dos Espíritos, é filha da matéria universal, já também modificada. Esse agente magnético, ao tocar a matéria em estado da inércia, empresta-lhe movimento, e esta lhe dá o seio, em um estado de fecundação valorosa, correspondendo, assim, à própria vida. Quando a matéria assimila a vitalidade, ela modifica a sua interestrutura e abre-se como uma flor na sensibilidade peculiar ao princípio da vida, que ali fecundou pelo beijo da luz de Deus. A matéria, para receber o Espírito, Filho de Deus, na expressão do Evangelho, é necessária a sensibilização pelo fluido vital, intermediário entre um e outro, ponte pela qual os dois se conhecem na intimidade. Se Deus opera constantemente na sua posição de soberano do universo, tudo se move para que a vida se expresse na fulguração da luz imortal. A matéria bruta é o primeiro estágio. O tempo a coloca em estado receptivo e a força vital dar-lhe-á movimento. Assim, ela avança pelo desabrochar das suas qualidades intrínsecas, buscando vida, modificando estruturas e criando condições para servir de corpo ao Espírito imortal, na qualidade de filho mais próximo do Senhor. Tudo vem de Deus. A própria Bíblia afirma essa verdade, e ela realmente é filha do Criador, em todos os seus aspectos. Tudo se processa em variadas concordâncias na luz universal. Devemos estudar para conhecer, para discernir, e a razão não deve ficar estática. Ela também obedece à lei da ascensão, a que chamamos de evolução, caindo com o tempo em um reino mais amplo, o da intuição. Esta avança com o tempo e nas bênçãos do espaço, buscando pela maturidade o estado de conscientização que é o fenômeno da consciência, antes dividida em vários estágios em um só volume unificado, reunindo todas as experiências absorvidas em inúmeras reencarnações, mostrando todas as qualidades como em um livro, a quem quer que seja. É a luz em cima do alqueire a que se referem os ensinamentos do Senhor Jesus. Temos muito que aprender, todos nós, na qualidade de alunos do Grande Mestre. E é isso que devemos buscar todos os dias, meses e anos. Porém, aprender sempre com amor, na causa e pela causa de Deus. Estamos em um começo difícil na estrutura em que nos apoiamos. Estamos passando pelas dificuldades que criamos em um passado distante, mas, se soubermos desempenhar esses deveres, alcançaremos a vitória e uma explosão de luz vai acontecer no nosso mundo íntimo, abrindo portas para a nossa libertação espiritual. Convém a nós outros aproveitarmos o tempo que passa, pesarmos
firme no batente da porta que se nos abre para a luz, e se a lei em todo o universo é de modificações, compete a nós todos entrar e respeitar esta lei, modificando o nosso mundo íntimo nas regras estabelecidas por Jesus ao alcance de Deus. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora, no nosso programa Verdade e Luz, ao estudo da codificação. Estamos utilizando, no momento, o Livro dos Espíritos. Estamos no primeiro livro, As Causas Primárias, capítulo 4, Princípio Vital. O item é o primeiro, Seres Orgânicos e Inorgânicos. E hoje vamos terminar esse item primeiro, A primeira questão é a de número 66, a primeira de hoje, onde Kardec vai fazer a seguinte pergunta ao Espírito Verdade. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Basílio. Sim, modificado, isso é a resposta do Espírito Verdade, Sim, modificado segundo as espécies, é ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. Para que a gente possa refletir sobre esta questão, que, como nós vimos, é uma sequência, Se nós formos verificar este item, que é o item 1 do capítulo 4, quando nós estamos falando do princípio vital, para nós termos um proveito, é aconselhável a gente, vamos dizer assim, observar a didática irretocável de Kardec, que está inserido, já a começar pelo título, O título do primeiro livro dos Espíritos, que é das causas primárias. Ou seja, o assunto está inserido nas causas primárias do planeta, de tudo que existe, Então, o princípio vital, como o próprio nome diz, é um agente primário e se encontra nos seres orgânicos, que são os seres orgânicos na própria definição de Kardec, que são os homens,
os animais, as plantas. E os seres inorgânicos, né, os minerais, a água, etc. Esse princípio vital, ou seja, ele é o liame, aquilo que liga a matéria e o espírito, né? Ele faz esta ligação. E nós, como já vimos estudando desde a questão 1, quando nós abordamos, aliás, quando Kardec traz esse assunto, né, que é espírito e matéria, lá na questão 27 e 28 do Livro dos Espíritos, em que se trata dos elementos gerais do universo, né? Então, na questão 27, entendo eu que, para que a gente entenda de princípio vital, ou seja, iniciar a entender, esta questão 27 ela é fundamental, né? Como ele aborda na questão 27? Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, matéria e espírito. Pode ver que é o assunto que nos vai dar não digo uma lucidez, mas nos apontar um caminho, né? E que eles respondem, sim. Isso que eu imagino que é muito interessante, né? Sim, acima de tudo, Deus, o Criador de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe. E aí ele denomina de trindade espiritual, né? Que é o espírito, a matéria e Deus, que é necessário juntar ao fluido cósmico universal para exercer o papel intermediário, como nós já recordamos, né, entre a matéria e o fluido. E também, para que a gente, vamos dizer, se aprofunda, na questão 28, Kardec coloca um comentário, não é, desta matéria inteligente e do espírito independente, inteligente independente da matéria, né? Nesse comentário da questão 28, Kardec escreveu assim: a origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Por isso que nós vamos sempre voltar, né, a nossa dificuldade no momento de entender a origem, né, a origem tanto do princípio vital como do universo como um todo, né? Então, no último parágrafo desse comentário da questão 28, ele diz assim: vemos ainda tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa e que delas se distingue por atributos essenciais. É esta inteligência suprema que chamamos de Deus. Então, nós temos que, vamos dizer assim, para entender esse mecanismo, não é uma coisa simples, não é? Mas que Kardec, neste item 4 desse item 1 do 4º capítulo do primeiro livro, nos dá, então, muitas orientações para que nós vamos, aos poucos, entendendo as combinações desse chamado fluido cósmico universal. Muito bem. A questão 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Zola. E o Espírito Verdade responde: desenvolve-se com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida. É interessante, nós vamos tentar criar um exemplo para compreendermos esta questão do fluido vital, que é latente.
É a mesma coisa que olharmos a eletricidade. Ela chega na sua casa, funciona todos os seus eletrodomésticos, acende a lâmpada, você percebe a presença dela no funcionamento desses equipamentos. No nosso caso, no nosso Brasil, a eletricidade ela está latente no vento, na água, ela está latente nesses ambientes mais comuns e mais conhecidos por nós e também no Sol. No entanto, para que ela se torne eletricidade, se faz necessário o quê? A usina. Se faz necessário os espelhos para captar. Se faz necessário a condição de equipamento eólico para captar o vento. A energia virá deste movimento e da intensidade desses agentes pela captação desses equipamentos. Então, quanto mais capacitado, quanto melhor estiver os equipamentos, quanto mais bem construída estiver a usina hidrelétrica, ela irá produzir a energia e dará a toda a estrutura a sua condição de funcionamento. Então, a energia vital, para que os nossos órgãos, para que ela se manifeste, é preciso que esta estrutura orgânica que nós temos, porque o nosso corpo, ela é uma estrutura composta por vários órgãos. É preciso que eles estejam devidamente equilibrados, em pleno funcionamento, para que a gente perceba a existência da energia vital, para que a gente perceba a sua potencialidade. Na medida em que os nossos órgãos estão mais capacitados, mais amadurecidos, mais intensa é a nossa condição de vitalidade. Basta observar que um organismo, que um corpo que apresenta deficiência em um órgão, limitações, ele não consegue dar o movimento, a estrutura, não consegue ter uma vitalidade plena. Por que traçamos esse paralelo com a energia? Para mostrar para todos nós que a energia vital vai se manifestar palpável, perceptível a nós a partir desta estrutura de órgãos. Assim como a energia elétrica vai se fazer presente e funcionar todos os nossos eletrodomésticos a partir de uma estrutura que seja capaz de fazê-la se manifestar, seja capaz de gerá-la. Ela está latente na água, ela está latente no vento, ela está latente no Sol. Se fosse uma energia atômica, ela está latente nas estruturas do urânio. Então, o que fica claro para cada um de nós? A energia vital precisa destes órgãos, precisa da nossa estrutura, para que ela latente se manifeste, faça-nos existir, faça-nos viver. É muito importante termos também um outro paralelo. O órgão que não estiver em condição, e dependendo da sua importância para que o corpo se mantenha ativo, este órgão, em não conseguindo processar adequadamente esta energia vital, levará à falência desta estrutura deste corpo. Assim como, se o espelho que capta a energia do Sol se quebrar, não terá a energia posterior e futura. É a mesma regra. Se a usina ficar sem a água, ela não terá condições de gerar a energia. E assim sucessivamente. Se não houver o equipamento, se não houver a estrutura capaz deste fluido conseguir dar-lhe movimento, atividade, não terá condição de percebê-lo. Nós não teremos condição de avaliá-lo. E fica aqui muito claro
uma outra afirmativa dos estudos espíritas, que não há efeito sem causa. O que nós estamos vendo nos nossos funcionamentos, no funcionamento dos nossos órgãos, na nossa vitalidade, é o efeito. A causa é o fluido vital. Vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso programa Verdade e Luz. Voltamos em breve. Verdade e Luz. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Voltamos da nossa pausa. Você está aqui conosco no programa Verdade e Luz. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos aqui vendo o livro primeiro, As Causas Primárias, capítulo 4, Princípio Vital, no item 1, Seres Orgânicos e Inorgânicos, e agora vamos à questão 67A. Podemos dizer que a vitalidade permanece latente quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Basílio. E a resposta do Espírito Verdade, feita pelo codificador Allan Kardec, imagino eu que é uma das mais curtinhas, né? E objetiva. Olha a resposta. Sim, é isso. É por isso que eu entendo que foram muito proveitosos, né? Os comentários feitos pelo Zola, e também quando nós aqui, da questão 66, que foi a primeira desse nosso estudo de hoje, nos aprofundamos quanto à origem, não é? Então, por que a resposta é curtinha? Porque nós podemos observar que este item é composto, no caso, de 10 perguntas. E vem uma sequência lógica nos explicando, né, que esse princípio vital é o liame que liga a matéria ao espírito, o espírito à matéria, né? Então, por isso que essa resposta, vamos dizer assim, tão curtinha. Sim, é isso. Esse agente vital, ele está, como o Zola comentou na questão anterior, ele está latente, não é? E aqui nós podemos observar, entendo que é muito útil para todos nós, que este assunto ele é tão profundo que de memória que eu tenho dos itens abordados pelo codificador em todo o Livro dos Espíritos, ele começa com um comentário, esse item 1 do capítulo 4, e titulando Seres Orgânicos e Inorgânicos, né? Aonde então ele aponta que os orgânicos, que ele diz, os homens, né, os animais, as plantas, e os inorgânicos, que os minerais, a água e o ar. São anotações que Kardec deixou para nós, né? E o que eu quero apontar com isso? Que normalmente, no Espiritismo, nós apontamos ou comentamos, estudamos os 4 reinos, né? O mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Neste caso, como esse fluido, esse princípio vital, eles apontam, então, já
no caso das plantas, e não se refere lá aos minerais, né? E pesquisando, eu me lembrei da pergunta 79 do livro O Consolador, do benfeitor Emmanuel, que nós sabemos, né, é um livro que nós podemos recomendar aos nossos ouvintes, e perguntas e respostas, são 411 perguntas. Na pergunta 79, perguntaram então a Emmanuel, veja como está o assunto, está ligado a essa interpretação, para que a gente possa entender o trânsito, que a gente pode chamar assim, desse fluido, nessa sequência, como quanto mais nós vamos nos capacitando, mais nós vamos tendo condições, né, de adquirir e aperfeiçoar. Eu honestamente achei muito bem a escolha do editorial de hoje, né, onde ali o Espírito Miramês nos facilita esse raciocínio. Então, por isso que no Espiritismo vem clarear que no início então, o princípio inteligente, ou seja, desde o mineral, passando pelo vegetal, no animal, só quando aporta no hominal, que então passa a ser espírito, né? Mas voltando à pergunta 79 do livro Consolador, por que nós podemos falar que ela nos oferece subsídios para a gente entender? Porque perguntaram assim a Emmanuel, como interpretar o nosso parentesco com os animais? E a resposta é longa, mas nós vamos aqui resumir, né? Ele disse assim, considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino nominal. E ele termina a resposta, acredito eu, nos elucidando, dizendo assim, o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Então, mais uma vez, lembrando o que o Zola comentou na questão anterior, na medida que nós vamos nos elevando, nós vamos nos capacitando para que vá adquirindo e sabendo manipular, vamos dizer assim, essa força, essa energia que nós necessitamos e que é uma realidade. Muito bem. No fim deste item primeiro, seres orgânicos e inorgânicos, temos aqui um comentário de Kardec, que eu vou pedir para o Zola ler e fazer as suas considerações. Comentário de Kardec. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo, impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que nele existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito que produz calor. É muito interessante o final desta fala, que é como diz, o atrito que produz calor. Nós, na medida em que vamos dando dinamismo à nossa condição vital, nós temos intimamente um mecanismo, aspas no que eu vou colocar, de feedback, onde nós conseguimos reaproveitar, conseguimos processar e metabolizar esta energia de tal maneira que a devolvemos para a nossa própria estrutura. A energia vital, ela é renovável. Ela é renovável pela respiração, ela é renovável pela energia solar, ela é renovável pela alimentação.
Por quê? São elementos que irão ofertar às nossas estruturas orgânicas essências das quais, itens que precisamos para manter estes órgãos equilibrados. Um exemplo disto é o ferro, mineral ferro, ele é essencial na nossa estrutura sanguínea para a produção das hemácias. E nós precisamos das hemácias para que elas façam o transporte do oxigênio até as nossas estruturas celulares. Então, observamos um mecanismo altamente integrado. Na medida em que deixamos de ter esta condição, deixamos de ter no nosso alimento, ou por qualquer deficiência na estrutura metabólica do nosso fígado, por exemplo, ou de algum órgão em que não conseguimos obter este mineral essencial ao equilíbrio do nosso corpo, nós devemos ter deficiências nele, inclusive para que esta vitalidade se manifeste, para que ela exista, para que ela aconteça. Então, o que acontece? O que fica? Nós deixamos de ter o atrito, deixamos de ter o calor. A consequência, deixamos de ter a energia que produz energia. É valioso nós refletirmos sobre o mecanismo de integração, de complexidade, que é uma estrutura orgânica, o como ela se completa e tem interdependência entre si. E como nós, por termos passado pelos reinos, temos na nossa estrutura física, nos nossos órgãos, dependência de outros reinos pelos quais passamos, para que estes tenham presença em nós e deem equilíbrio, para que este fluido vital nos anime, nos dê ânima, nos dê vida. Feito estas considerações, vale-nos um cuidado muito importante. Há também uma essência de sentimento que ajuda na estrutura orgânica. Por que há uma essência de sentimento? Porque este sentimento, como parte integrante do espírito e das suas manifestações, vão também interferir nos mecanismos biológicos, fisiológicos dos nossos órgãos, para que o fluido vital se manifeste. Não é o assunto que nos traz hoje, mas é importante citarmos como pessoas que estão envolvidas por questões emocionais profundas, têm perdas de energia significativa e incapacidade de seus órgãos as processarem, fruto de algo que está ligado diretamente ao seu sentimento, à sua estrutura espiritual mais ampla. A partir daí, os órgãos não conseguindo fazer este mecanismo, eles não dão ao fluido vital o dinamismo tão essencial para que ele se manifeste plenamente nas condições de vida. Reitero o que disse na resposta anterior. O que nós percebemos do fluido vital é só o efeito. E o efeito, ele se manifesta na nossa condição, na nossa plenitude, no nosso momento de estar percebendo que aqui estamos, simples, mas complexo, tendo direito à vida. Encerramos aqui o estudo do Livro dos Espíritos. Convidamos a nos acompanhar no próximo programa, a partir da questão 68. Até lá. Verdade e Luz. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros.
Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No nosso programa Verdade e Luz, vamos ao momento evangélico. E no momento evangélico, fazemos uso do livro Vinha de Luz. E o Vinha de Luz, a lição de número 172, intitulada Manjares. Então, Emmanuel vai discorrer sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilara tanto um como os outros. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie única razão de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas, quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificantes são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Basílio, uma grande questão é que a grande maioria das pessoas não entende que somos espíritos tendo uma vivência na matéria e passam a encarnação trabalhando justamente o contrário, né? Achando que nós somos seres materiais, tendo alguns lampejos de espiritualidade.
E aí nós acabamos metendo as mãos pelos pés, né? Metemos desatinos, erramos e, infelizmente, deixamos de lado a nossa verdadeira vocação, que é o desenvolvimento do nosso senso moral, que é a evolução espiritual. É isso? É isso, e é por isso que é fascinante, não é? Nós estudarmos atentamente toda essa série de estudos do Evangelho que nos legou o Espírito Emmanuel através do Chico, né? Nós podemos aí, é conhecido no movimento espírita com 4 livros, né? Que é o Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, o Vinha de Luz, o Fonte Viva. Eu acrescentaria o Palavras de Vida Eterna, que tem o mesmo estilo, né? Analisando versículo por versículo, do Evangelho como um todo. São os 4 Evangelhos, as 21 epístolas, o Ato dos Apóstolos e até o Apocalipse, né? E é de admirar o poder de síntese do benfeitor, né? Sobre essa colocação que você fez, eu estou me reportando a esse parágrafo, quando ele diz assim: trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se fala do espírito da eternidade, bocejam despreocupadas quando não troca efetivamente de assunto. Ou seja, né, aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, que o homem, né, o homem comum, ele tem um olhar, vamos dizer assim, no horizontal. Ele, nesta faixa que você se refere, e esse parágrafo que comenta Emmanuel, ele ainda ele não tem o interesse, né, de olhar para o alto e saber se interessar das coisas que realmente são eternas, que é do Espírito, né? Eu não posso apontar de quem é a frase, mas por isso que se diz assim, que o Espírito é aquele que já percebeu o lado maior da vida. Ou seja, que é aí que vem aquela explicação que é muito necessária a qualquer um do aprendiz, né, do Evangelho à luz do Espiritismo, que é, o Espiritismo vem nos dizer da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos, né? É fundamental vamos dizer assim, esse assunto para que nós, todos, aqueles que já avançaram mais um pouco, tenha esse cuidado, e aí que vem a tarefa que nos propomos, que é propagar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. É muito fundamental. E uma outra questão, Zola, seria justamente esse despertamento de conseguirmos enxergar, né, grandes questões que estão envolvendo as nossas vidas, que a vida não é só isso, não é comer, beber e procriar, né? Muitos ainda não despertaram para essa realidade, porque ele fala aqui do esclarecimento pelo estudo. Então, há necessidade de despertarmos para estas situações, né? Mas, infelizmente, muitos não querem nem ouvir, não querem nem entender. Mesmo nós aqui, que acreditamos na vida futura, temos ainda uma fé vacilante, ainda estamos, né, engatinhando nesse conhecimento. Pena que muitos não querem nem ouvir falar. E é natural que isto venha acontecendo ultimamente pelo desgaste que as religiões sofrem ao longo do tempo. Colhe em muitas religiões parte daquilo que, de maneira um tanto dominadora, tentaram e tentam colocar ainda as religiões no mundo, fazendo com que as pessoas se afastem das religiões, que têm o papel, entre aspas, de levar ao mundo uma presença de Deus na vida das pessoas. Então existe este limite
esta dificuldade por conta das religiões. Mas também existe um outro limite, que no estágio em que estamos, deixamos o instinto nos dominar. E o instinto nos dominando, passamos a viver em função dele. E ao vivermos em função do instinto, e o quanto ele exige de preservação da própria espécie, e das suas manifestações, e também dos seus gozos e das suas sensações passageiras, deixa o espírito por ele se levar. E é assim que Paulo também vai escrever em uma das suas cartas, aspas, para que todos nós possamos pensar nessa frase de Paulo. É preciso viver no mundo, mas sem ser do mundo. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora, no nosso programa Verdade e Luz, o diálogo à luz do Espiritismo. Neste quadro, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, onde Divaldo Pereira Franco faz questionamentos ao Espírito Viana de Carvalho. Estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, no item Metodologia de Ensino. E Divaldo Franco faz a seguinte pergunta ao Espírito Viana de Carvalho. Considerando a trajetória do homem através das reencarnações e a bagagem de conhecimentos que ele traz arquivados em si, qual o modelo educacional que mais facilitaria o aproveitamento desse potencial aparentemente esquecido? E Viana de Carvalho responde: Sócrates preocupava-se em estimular o educando a encontrar as respostas para os variados quesitos da vida, fazendo-o viajar para dentro a fim de arrancar o conhecimento que nele dormia e provinha do mundo das ideias, por onde deambulava, ou seja, por onde passava, antes de vestir a roupagem carnal. Jesus, por sua vez, o educador por excelência, utilizava-se das parábolas e, sobretudo, das lições vivas, a fim de que os seus ensinos permanecessem esculpidos ou ainda gravados no ímã do ser daqueles que o ouviam. Pestalozzi inaugurou a Escola Nova, restaurando a dignidade infantil, abrindo espaços para a psicologia da infância, propondo o amor como base de uma boa educação. Desse modo, sintetizando Sócrates e Jesus, tornava o educando um ser maleável que necessita de direcionamento, ao tempo que tem capacidade, quando estimulado, com carinho, para encontrar as respostas no seu mundo íntimo. O modelo educacional ideal seria aquele no qual a criança, sentindo-se amada e despertada para o crescimento interior, encontre no educador o guia e o amigo para a grande viagem do descobrimento da realidade de si mesma e do mundo no qual se encontra. Essa será, no entanto, trabalhada através da educação moral, que é a base para uma existência feliz. Bem, Zola, a parte de nós entendermos que ao esquecimento, das nossas vidas anteriores, das nossas encarnações anteriores, para que nós possamos desenvolver outras pontes, outros caminhos, enfim,
Nós temos um esquecimento, mas isso tudo faz parte do nosso arquivo, está lá guardado, né? E acredito que o que Viana de Carvalho está falando é justamente que hoje nós estamos voltados mais para o desenvolvimento intelectual, esquecendo do ser integral, do ser moral, do desenvolvimento do senso moral, né? O desenvolvimento do amor, como Jesus veio nos trazer e tanto nos exemplificou. Seria esse o entendimento? Sim, é um entendimento competitivo, capitalista, materialista, instintivo, viver excessivamente para este contexto. E aí, as escolas, a formação é repleta de uma atitude bancária. O próprio ensino vem sofrendo uma série de alternâncias e uma série de pesquisas para resgatar métodos que já foram utilizados em outros tempos, onde o amor fazia com a criatura tirasse de dentro dela potencialidades que ela tem e recebesse novas potencialidades. Ocorre que estamos muito distantes de formar o homem de bem. Nós estamos apenas preocupados em formar o homem para o mercado, como se todos nós fôssemos parte deste processo infinito econômico materialista. Mas estamos evoluindo, estamos melhorando. Devagar nós estamos descobrindo que o amor é capaz de produzir, de fazer luz e de dar a todos caminhos muito diferentes do que estes escolhidos e do que estes que foram construídos nos últimos tempos. Estamos indo bem. O amor vai continuar resplandecendo. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz e vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros, pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, Elétrica Bege. Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Vamos, neste momento, às nossas considerações finais. Basílio. Findando o nosso programa de hoje, né, não podemos deixar de agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Allan Kardec, todos os seres, todos os espíritos que deixaram essa obra maravilhosa, e agradecer também, né, da minha parte, o companheiro Zola, o André, o Gilberto da técnica, e muito obrigado mesmo, e até o próximo episódio, o próximo programa, se Deus quiser. Suas considerações, Zola? Agradecemos a todos, em especial ao amigo telespectador e ao amigo ouvinte, esperando revê-los em breve no próximo programa Verdade e Luz. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz, com o programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE,
Estado de São Paulo.